Olá, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Coavero. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que o intuito aqui do nosso programa é contar para você um pouco sobre tudo que aconteceu nessa última semana, nessa semana que se encerra agora, em relação a cenário econômico, a falas de pessoas importantes para o cenário macro, a indicadores que foram divulgados, para polêmicas, enfim. A gente fala tanto lá do cenário internacional quanto aqui do Brasil e já projeta, já deixa você por dentro do que é importante ter no radar, ter como atenção para essa próxima semana que vai se iniciar. A gente vai comentar sobre essa semana aqui que se encerra agora no dia 23 de outubro e uma semana muito positiva aqui para o Brasil. A gente não tinha uma semana tão forte assim já há algum tempo. Nessa última semana, o nosso índice Bovespa, o principal índice, o principal termômetro de ações de bolsa aqui do nosso Brasil, subiu 7%, uma arrancada incrível, e fechou lá nos 119.928 pontos na sexta-feira. A gente chegou até a beliscar os 120 mil pontos novamente. Com isso, no ano de 2022, a Bolsa Brasileira já sobe agora 14,4%. Lembrando que há pouquíssimo tempo a gente tinha praticamente zerado os ganhos da Bolsa esse ano, a gente tinha perdido 100 mil pontos, enfim, e de fato de lá para cá, uma arrancada bastante impressionante aqui do nosso mercado de ações, e a gente vai comentar daqui a pouquinho os principais motivos para isso. O dólar, consequentemente, perdeu força frente ao real e recuou 3,1%, sendo cotado lá na sexta-feira a R$ 5,16. Com isso, no ano, a moeda americana cai agora 7,5%, e a gente sempre comenta aqui esse dólar que já beliscou 5,80, voltou para os 4,70 e fica nessa casa agora dos 5,16. Olhando para a curva de juros, a gente teve uma curva com um encerramento em leve alta nessa última semana, essa semana que foi marcada por receios relacionados ao processo de aperto monetário nas economias desenvolvidas devido principalmente à pressão inflacionária registrada em muitos países, e aqui no Brasil os investidores locais aguardando o desfecho do segundo turno da eleição presidencial, em um cenário que o IGP-10 de outubro registra a deflação e o IBC-BR, a proxy do PIB, que é divulgada pelo Banco Central, apresenta a queda da atividade econômica local, e a gente vai comentar sobre esses dois indicadores. E nos Estados Unidos as bolsas seguem alerta, mas subiram forte nessa última semana. Fazia tempo que as bolsas nos Estados Unidos não subiam tanto assim, mas ainda registram forte queda no ano. No ano de 2022, o S&P 500, um dos principais índices de ações do mundo, cai aproximadamente 21%, e o Nasdaq 31%. Começando a nossa volta ao mundo, para a gente entender tudo que foi importante nessa última semana, a semana foi marcada principalmente por falas de membro do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ao longo da semana a gente foi tendo várias falas e a gente compilou elas aqui para vocês. Essas falas principalmente revelaram preocupações com o aperto monetário excessivo no país. A Mary Daly, que é presidente do Fed de São Francisco, falou que é hora de começar a falar em diminuir o ritmo das altas nos custos dos empréstimos. Ela defende que depois do ajuste de 0,75 ponto percentual em novembro, comece a se pensar em um recuo dos juros no país, mas avisou que agora é hora de começar a falar sobre desacelerar. A gente teve o presidente do Fed da Filadélfia, o Patrick Harker, dizendo que as autoridades provavelmente aumentarão as taxas de juros para bem acima de 4% este ano e as manterão em níveis restritivos para combater a inflação. O James Bullard, que é do Fed de St. Louis, afirmou que a autoridade tem que seguir com as altas de juros, que sinalizou que a inflação está alta e que temos que virar isso. O Neil Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, disse que o Fed poderia pausar seus aumentos de juros em algum momento no próximo ano, se os formuladores de política virem evidências claras de que o núcleo da inflação está desacelerando. No entanto, ele deixou claro que ainda não vê evidências para lhe dar conforto de que o núcleo esteja se moderando, conforme foi publicado pela Bloomberg. Então, diversas falas, algumas falas um pouco divergentes entre si, mas todas elas sinalizando essa preocupação com o aumento excessivo de juros e que a gente deve começar a ver um Fed um pouco mais falando sobre pausa e sobre
na verdade, sobre diminuir o ritmo, depois sobre pausa no ano que vem. Na zona do euro, na Alemanha, o índice de preços ao produtor, o PPI, subiu 2,3% em setembro, na comparação mensal, e 45,8% na anual. Por lá, a inflação ao consumidor, o CPI, subiu 1,2% em setembro ante agosto e avançou 9,9% contra o mesmo período de 2021, um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que aguardava 10% de inflação. E isso para a Europa é uma inflação gritante, né? Uma das maiores inflações das últimas décadas. No Reino Unido, a Libra recuou em meio à renúncia de Liz Truss e discussões no Partido Conservador. Por lá, as vendas no varejo caíram 1,4%, o CPI teve uma alta de 0,5% na comparação mensal e 10,1% no anual, o projetado era de 10%, e esse foi o maior CPI desde 1982, realmente uma inflação bastante preocupante lá no Reino Unido também. E no Japão, a inflação de alimentos subiu 4,5% no ano. Essa foi a maior alta desde julho de 1991, segundo dados do Nikkei. Então, diversos dados aqui de inflação, de fato, corroborando com essa preocupação que a gente citou aqui no comecinho. Lá na Ásia, o Banco do Povo da China, né, o PBOC, manteve as taxas de empréstimos de referência inalteradas. O Banco Central Chinês, por meio do vice-presidente Pan Gongsheng, afirmou que irá melhorar o emprego da política monetária no país. Abre aspas, criaremos um ambiente monetário e financeiro sólido para promover o crescimento econômico, estabilizar o emprego nos preços e os preços e a balança internacional, disse ele ao longo dessa semana. Terminando essa volta ao mundo, vindo aqui para o Brasil, a economia brasileira mostrou queda em agosto e interrompeu uma sequência de 2 altas mensais consecutivas, conforme foi divulgado pelo IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele é visto como uma proxy do PIB, porque, de fato, são indicadores muito semelhantes e o IBCBR antecede a divulgação do PIB, serve como esse termômetro para o mercado. O indicador caiu 1,13%, considerando a série livre de efeitos sazonais. É o maior recuo desde março de 2021, dado importante. Conhecido como prévia do BC, para o PIB, o IBCBR serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2022 é de crescimento de 2,7%, conforme o relatório trimestral de inflação RTI de setembro. Na comparação entre os meses de agosto de 22 e de 2021, houve crescimento de 4,86% na série, sem ajustes sazonais. A economia acumula um crescimento de 2,08% em 12 meses até agosto, e no acumulado do ano até o 8º mês, o resultado é positivo em 2,76%. Ainda entre os indicadores, mas mudando para indicadores de inflação, a segunda prévia do IGPM de outubro registrou deflação de 0,83%, saindo de 0,91% de queda no mês passado. Aqui no Brasil, o Conselho Curador do FGTS aprovou o uso de créditos futuros para pagamentos de até 80% das prestações do financiamento habitacional para famílias com renda bruta de até R$ 2,4 mil por mês. Ainda sobre indicadores, mas agora falando de projeções de indicadores, os investidores se atentaram também ao relatório Focus, que foi divulgado lá na segunda-feira, é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Na divulgação de segunda-feira, a expectativa para o IPCA deste ano passou de 5,71% para 5,62% e para 2023 de 5% para 4,97%. Já a projeção de alta do PIB subiu 2,7%, subiu de 2,7% para 2,71% neste ano, e para o ano que vem, de 0,54% para 0,59%. Técnicos do Executivo trabalham em uma proposta para mudar a regra constitucional sobre o aumento do teto de gastos públicos de um ano para o outro. A expectativa é mandar a proposta para o Congresso depois das eleições, caso o Bolsonaro vença no segundo turno, e ela propõe a temática, a tese aqui por trás é propor algumas flexibilizações nesse aumento do valor do teto de gastos, que ele não fique atrelado apenas à inflação, sem olhar para o restante do termômetro da economia brasileira.
Os investidores seguem de olho no cenário eleitoral no Brasil, com a divulgação de pesquisas para o segundo turno, que acontece lá no dia 30, já na próxima semana, no próximo domingo. Nós nos reencontraremos aqui no resumo da semana do domingo que vem, já com a definição do segundo turno das eleições para presidente do Brasil. A pesquisa Datafolha indicou que o segundo turno será mais acirrado entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E no radar corporativo, as ações da Natura saltaram e registraram a maior alta da semana ao anunciar que seu conselho de administração autorizou o início de um estudo para avaliar o IPO ou cisão da Aesop, a marca e unidade de negócio de luxo e bem-estar da Natura & Co. Agora que a gente já fez a nossa volta ao mundo, já entendeu o que está acontecendo também no Brasil, é importante a gente ter no radar quais são os pontos de atenção desta semana que vai se iniciar agora. Lá fora, o destaque será a divulgação dos dados de PMI e confiança do consumidor, tanto para os Estados Unidos, quanto para a zona do euro, quanto para a Alemanha, que está na zona do euro, mas é importante dar esse destaque. Além disso, venda de novas moradias, PIB, renda pessoal e deflator do PCI, ou PCE, são os destaques para os Estados Unidos. Então, uma semana recheada de indicadores dos Estados Unidos, falando de inflação, de atividade, de renda, uma semana que deve agitar bastante o mercado. Por fim, há a expectativa da divulgação dos dados do PIB chinês, além de outros dados importantes relacionados à atividade do país, e nós teremos também decisão de juros lá na Europa. Aqui, no cenário doméstico, nós teremos a divulgação do IPCA 15, a inflação de meio de mês de outubro, a decisão do Copom acerca da taxa de juros Selic, taxa de desemprego da PNAD contínua, criação de empregos formais do CAGED, o IGPM de outubro, dados fiscais e dados relacionados ao setor externo. Então, uma semana bastante agitada, de fato, de indicadores, e você não precisa esperar a próxima semana, o próximo domingo, para você ficar por dentro de tudo. A Aquavero está presente em todas as redes sociais para te atender e te manter informado no momento e no formato que você preferir. A gente está no Instagram, no Telegram, a gente está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube com várias playlists educativas, nos principais agregadores de podcasts e também no TikTok. E você é nosso convidado para nos seguir em todas as redes, interagir com a gente em todas as redes e nos trazer sugestões do que mais você quer ficar por dentro. Amanhã de manhã a gente divulga o nosso Manhã no Mercado contando os principais pontos da sessão e no final do dia a gente divulga o Tocando o Sino, contando como foi o pregão e quais foram os números da sessão. E a gente segue nessa atuada durante toda a semana. Combinado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.